Fala, Alex. Vamos lá então, Pitoli, com mais informação. Você já citou a questão do deputado Evair Melo. Então agora a gente traz mais detalhes sobre isso. O deputado federal Evair Vieira Melo, Pitoli, do PP do Espírito Santo, ele quer a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as supostas responsabilidades do ministro da Justiça, o Flávio Dino, pelos atos que ocorreram em Brasília no último domingo, os atos de vandalismo. No requerimento, Pitoli, para a instalação do colegiado, o parlamentar defende que, considerando o conhecimento prévio e privilegiado do ministro sobre os acontecimentos, há indício de que o Dino havia ciência do ato que seria realizado no dia 8 de janeiro e nada fez para intervir em tempo hábil, o que justificaria a investigação do grupo parlamentar. Ele ainda diz no requerimento, Pitoli, que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria afirmado que emitiu alertas diários, transparentes e apontando que ocorreriam manifestações com volume e violência na semana anterior ao ocorrido. A sinalização da ABIN, Pitoli, teve como base uma notificação recebida pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a respeito de um volume incomum de ônibus sendo fretados com destino a Brasília, o que suscitaria maior atenção das autoridades. A informação antecipava e alertava para um total de 105 ônibus com cerca de 3.900 passageiros se deslocando para a capital federal. Ainda diz, no caso, Pitoli, o Evair Vieira, no documento, que é imperioso afirmar que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sabia que as manifestações aconteceriam, mas nada fez para impedir a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios e tampouco determinou ou verificou se haveria aparato policial suficiente para conter os manifestantes. Ele quer a abertura dessa comissão, Pitoli, pelo prazo de 120 dias. Né? Ele está fazendo esse requerimento para a abertura da CPI em um prazo de 120 dias, com a destinação de 27 membros titulares e igual número de suplentes também. O deputado federal ainda exalta que, como única medida tomada por Flávio Dino, foi a ordem para que agentes da Força Nacional fossem mobilizados para eventual acirramento da situação, com deslocamento de 150 homens, algo muito aquém do necessário, Pitoli. Então, o Evair Vieira Melo, o deputado federal do PP do Espírito Santo, pede essa abertura de CPI, né, faz no caso ali, o documento pedindo a instalação da comissão parlamentar de inquérito, e a gente traz essa informação essa também divulgada pelo portal da Rede Jovem Pan. Pitoli. E, mais uma vez, o nosso reconhecimento e agradecimento ao eleitorado capixaba, hein? Marcos Duval, senador pelo Espírito Santo. Na coletiva do veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado, na segunda-feira, tinham dois senadores atrás do veneziano. Um deles estava ao lado direito, exatamente do lado direito, Randolfo Rodrigues. Mas atrás, ainda um pouco na diagonal, mas atrás do veneziano, quem estava? Marcos Duval. Simbolicamente isso traz para mim a sensação de que nós passamos a ter de fato no Senado quem esteja marcando em cima as decisões, os passos, falas que não podem passar impunes ou serem jogadas ao vento, e aí a imprensa pega, Eu ouvi, enquanto o veneziano falava naquela coletiva, o Marcos Duval chegou no ouvido do veneziano e pediu para ele tratar de dois assuntos. E o veneziano não tratou dos assuntos. E um deles falava disso. E o que fez Marcos Duval quando foi ao microfone, falou do assunto. Então perceba, nós teríamos numa situação comum, ao lado do veneziano, Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha do Lula e líder do governo no Senado. O único senador do partido dele é o líder do governo. Mas isso mesmo. com uma importância relevante. Mas nós passamos a ter Marcos Duval. E me deixou muito feliz aquela atitude deste senador. De qual estado? Espírito Santo. Que elegeu agora Magno Malta,
que volta dia 1º, que nós sabemos quais são as posições do Magno Malta, conservador, direita, enfim. E agora vem este deputado que eu confesso não conhecia, Evair Melo, e pede a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a responsabilidade, em especial, do ministro da Justiça, diante da sua ciência ou não, o que será apurado, inquérito, a investigação, né? Inquirir, perguntar, questionar, apurar, se ele sabia ou não do que aconteceria domingo. E tem uma gravidade ainda maior nisso, que não consta desse texto lido pelo Alex, mas é a minha leitura, e Cláudio, se eu estiver errado, por gentileza, me corrija, que é a seguinte, e merece apuração criteriosa, rigorosa. Se o ministro, condicional, após a apuração, apurado se o ministro da Justiça e Cidadania tinha ciência, precisa-se então quebrar sigilo telefônico, telemático, para saber se, de novo no condicional, o presidente da República também não tinha ciência. Que a obrigação do ministro da Justiça é informar o seu superior hierárquico, que é o presidente da República. O ministro é cargo de confiança. Que estava em Araraquara no dia. E rapidamente fez a intervenção. Então, veja. E aí eu falei para o Alex aqui, hoje pela manhã. Alex inicialmente ficou reticente diante da minha fala, mas acabou concordando. Nós podemos estar diante de uma articulação que pode ter sido feita pelo próprio vice-presidente, Cláudio. Nossa! Por que eu estou dizendo isso? Podemos, hein? Não é fake news, é uma análise, é uma ponderação, para a gente avaliar e lá na frente a gente olhar e falar assim, é verdade. Onde está Alckmin neste momento com relação ao foco das atenções? Não ouvi. Ele hoje estou enganado? É o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Da indústria. Certo? Então, veja, pode também ter sido uma armadilha para quem, se tivesse ciência e não informou, da prevaricação. Veja, nós teremos... tem muita gente, inclusive no chat... Só para concluir, já vou te passar, Cláudio. Tem gente no chat dizendo assim, chega de falar de domingo, das manifestações. Não. Primeiro porque nós repudiamos veementemente o que aconteceu no domingo e falamos disso desde a primeira fala da segunda-feira. E posso só falar uma outra coisa? Pois não, Alex. Não tem outra informação além disso, Pitoli. Hoje tudo que gira no mundo político gira em torno desses atos que aconteceram no último domingo. Eu sei que é chato, é maçante, a gente é repetitivo, mas é necessário. Mas foi tudo acontecendo em torno disso. Diante da gravidade do fato, as consequências virão. Só que tivemos a consequência, prisão de brasileiros diante do quartel? Sim. Consequência do ato, consequência do extremismo. Consequência da interpretação e da tua reação ao ato. Mas nós agora também teremos outros capítulos nessa história. E sim, nós precisamos contar para você. Porque se há ou se houve a intenção de criar uma cortina de fumaça, de criar um enredo que condenasse a direita, condenasse os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, enfim, se houve essa intenção, muito provavelmente uma comissão parlamentar de inquérito agora chegue a essa conclusão. Então não dá para virar as costas, mesmo porque nós tivemos uma primeira semana de governo que não foi fácil pro governo. Horrível. Bolsa de valores, mercado, enfim, decisões, tropeços, né? A ministra do Turismo, envolvimento com milícia. Cadê esse assunto? Percebe a cortina de fumaça que se faz? Então a gente precisa sim tratar, né, com muito critério, com muita seriedade e honestidade esse assunto, porque ele trouxe consequência para todos, inclusive cidadãos de bem. Na política a gente sabe, a gente tem experiência, a gente tem conhecimento, todo mundo sabe. Para ver quem pode provocar uma situação, veja quem é beneficiado por essa situação. A horrível situação de baderna que ocorreu, de destruição de patrimônio público inaceitável que ocorreu no domingo, não beneficiou os conservadores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi diretamente no colo de quem estava esperando. E a gente ouviu no domingo o ministro da Justiça falar que ele estava na janela assistindo. Como é que estava domingo assistindo? Poucas horas depois, o presidente Lula pega e faz
um decreto que já estava encaminhado. E aí a gente fala, nossa, foi feito pelo pessoal da esquerda para poder ferrar os conservadores. Tá, e agora, passado uma semana, nem isso, nós temos crescendo a percepção jurídica, social e política de que a BIM informou todo mundo, porque a Folha de São Paulo comunicou isso a nós, e aí não agiram. E foram omissos. Se foram omissos, o agente público omisso pode ser processado. Aí a política começa a falar que o ministro da Justiça pode ter sido omisso, ele pode ter falado... Aí surge a terceira versão. Quem poderá ser beneficiado no momento em que os conservadores são pisoteados e no segundo momento em que se mostra que o governo do PT pode ter sido omisso, ter assistido e deixado destruir tudo? A terceira via pode ser beneficiada, nem a via do conservador de direita, nem a via do esquerdista. A terceira via pode ser beneficiada. Quem é a terceira via? O vice-presidente da República. Por isso que um monte de gente do PT odeia o vice-presidente da República. Por isso que um monte de gente odeia e fala, nossa, vai voltar o pessoal do centro do PSDB. Gente, política é isso. Política é isso. O Lula sabe, Bolsonaro sabe, o Alckmin sabe, o STF sabe. E aí nós vamos saber depois de que lado o STF está. De que lado a imprensa está. E a imprensa cada dia mais vai começar a tirar as máscaras do PT. Vocês vão assistir quem é que foi eleito daqui a alguns meses. Vamos lá, 9h50. E vamos agora com a nossa conexão com o site da CNN, cnnbrasil.com.br, trazendo o destaque do presidente do Partido Liberal, o PL, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que a legenda vai expulsar aqueles filiados que participaram dos atos criminosos em Brasília no último domingo. E aí o destaque para você da reportagem. Valdemar ainda disse que o PL espera que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte dos Estados Unidos para liderar a direita e ajudar a sigla nas eleições municipais de 2024. Um bom desempenho no ano que vem poderia fortalecer uma nova candidatura de Bolsonaro à presidência em 2026, na avaliação do presidente do PL. Valdemar disse ainda que o partido fará uma oposição pragmática ao governo Lula.